Amém. Reina o Senhor. Eu sou o pastor sênior Lucélio Soares. Eu moro aqui na Flórida, Estados Unidos. Eu tenho um doutorado por uma das universidades cristãs aqui da Flórida. Eu estou servindo ao Senhor há 25 anos, juntamente com a minha esposa, meus filhos. Eu preguei o Evangelho em 22 estados do Brasil. Eu vivi na Argentina. Eu trabalhei nas missões pregando o Evangelho na Bolívia, no Paraguai, na Argentina, no Uruguai, no Chile. Em 2012, nós viemos para esse país com a família e temos servido aqui nos Estados Unidos, Canadá, no México. Nós tivemos viajando por vários países do mundo, pregando o Evangelho. Tivemos em Israel fazendo o nosso segundo jejum de 40 dias. Em experiência com o Senhor, graças a Deus, nesses 25 anos Ele tem acrescentado para nós. Humildemente, eu agradeço a Deus por isso. Experiência com a palavra, nós estamos aprendendo agora. Nós decidimos jogar fora o nosso doutorado, decidimos jogar fora a nossa teologia, porque algo muito especial veio a nós. Uma revelação grande que estava na Bíblia e nós não conseguíamos ver. Isso nos foi escondido. Então nós queremos, nesses 2 vídeos que vamos gravar, esse é o primeiro e nós vamos ter um segundo vídeo. Eu gostaria muito que você, pastor, líderes, irmãos, desse bastante atenção a essas palavras. Eu não tenho dúvida de que o Espírito Santo vai usar essas palavras que nós vamos expor para confirmar a sua eternidade e trazer uma visão muito clara daquilo que o Senhor está fazendo nesses últimos minutos antes do arrebatamento. A pedido do pastor Adelson, ele mora em São Paulo, na cidade de Santos. Eu estou gravando esses 2 vídeos e eu tenho certeza que o Senhor vai usar o nosso precioso pastor Adelson para levar essa palavra para aqueles que foram escolhidos por Deus antes da fundação do mundo. Nossa oração é para que o Senhor possa abrir os olhos do nosso coração e que nós possamos ver algo que nós ainda não tínhamos visto. A Bíblia, ela é a palavra de Deus. O Espírito que habita em nós, ele recebe a palavra de Deus como alimento. Nós precisamos agora conectarmos o Espírito interior com a palavra exterior, e isso vai dar para nós uma visão para nos governar totalmente até o arrebatamento. Então hoje eu gostaria de abrir um tema extremamente importante acerca da igreja. A palavra igreja, ela é muito conhecida em toda a Bíblia, por todos os pastores. Essa eclesia é a assembleia daqueles que foram chamados para fora. Então nós temos, desde Abraão, ele foi chamado para fora. O Senhor o tirou de um lugar para o outro lugar.
Nós temos, então, um chamamento de alguém que foi chamado pelo Deus da glória para deixar um lugar, deixar uma posição e ir para um outro lugar. Então a igreja é exatamente essa assembleia. E ela está no coração de Deus. A igreja, ela faz parte do plano de Deus, da agenda de Deus. E quando se trata de algo tão peculiar, tão importante para Deus, nós precisamos considerar alguns itens. Por exemplo, a velha criação. Quando Deus criou o sol, a lua, as estrelas, ele usou a sua palavra. E ele disse: haja luz. Todas as coisas vieram à existência por meio da palavra de Deus. As galáxias, todos os planetas. Deus disse: haja e houve. A igreja, ela é a nova criação. E ela não veio à existência pela palavra de Deus. A igreja, ela veio à existência pela morte e a ressurreição de Jesus. O preço que Deus pagou para gerar a igreja foi muito alto. A velha criação, ela é milhões de itens. Não só o sol, a lua ou as estrelas, mas todas as vidas que existem no planeta Terra faz parte da velha criação. Mas a igreja, ela é única. A nova criação, ela tem apenas um item, e é a igreja. Ela veio à existência como a nova criação. Ela é exatamente a obra-prima de Deus. Isso quer dizer que Deus, ele tinha no seu coração um plano para gerar a igreja. E ela, então, ela existe em toda a terra para que um dia ela possa ir para os céus. A nova criação em ressurreição, ela está sendo preparada para ser conduzida para esse corpo glorificado e entrar na segurança dos céus para todo sempre. Quando nós olhamos para a arca de Noé, Deus, ele não deixou Noé construir a arca de qualquer maneira. Ele deu todo um projeto para Noé. Eu quero que você faça assim, eu quero que você faça assim, o tamanho, a altura, os pisos, todos os detalhes, todo o projeto veio dos céus. Noé precisou obedecer a tudo. Quando foi para fazer o tabernáculo, Deus não deixou Moisés fazer de qualquer maneira. Ele deu um projeto para Moisés. E ele disse: eu quero que faça assim, as tábuas, o ouro que vai ser usado, as peles, todo o material. Eu quero assim. Quando olhamos para o Velho Testamento, quando Deus tem algo grande para ser feito, ele sempre dá um projeto. Agora, no Novo Testamento, quando se trata da igreja, que é a nova criação, que veio à existência pela morte e a ressurreição, será que Deus iria permitir os pastores edificar essa igreja de qualquer maneira? Simplesmente pegar a Bíblia, estudar e a coisa avançar, isso é edificação da igreja? Não. Se a igreja, ela é essa obra-prima, se a igreja, ela veio à existência pela ressurreição, isso quer dizer que tem um projeto que Deus preparou antes da fundação do mundo, para que aqueles que vão edificar sigam esse projeto. Se não seguirem esse projeto, a degradação vai acontecer. O motivo da queda dos judeus durante a sua existência no Velho Testamento, exatamente porque eles não conseguiam obedecer. E quando olhamos para a igreja a nível mundial, o que nós vemos? Nós vemos uma grande degradação. Mas o que é a igreja? Não é o que nós estamos vendo em cada esquina.
Em cada lugar há um grupo de 10, de 30, de 50, de 500. Isso não é igreja. De acordo com o projeto que Deus estabeleceu, é mais profundo. E nessa comunhão, nós queríamos considerar a degradação da igreja. Como ela se degradou, como ela se autodestruiu. Qual é a situação dela atual? Há alguma esperança para que a igreja seja arrebatada? Porque a meta de Deus não é ter uma boa igreja na terra, uma igreja rica na terra, que tem toda a sua herança na terra. Não é essa a meta de Deus. Ele precisa de um povo para levá-los para a segurança dos céus. A terra, quando entrou o pecado em Adão, essa terra foi condenada. Essa terra já está condenada. Nós temos a Nova Jerusalém, que é um novo céu, uma nova terra e uma nova cidade. Por que Deus precisa da Nova Jerusalém? Porque essa terra que estamos vivendo vai ser totalmente destruída. As vidas que estão nessa terra vão ser totalmente destruídas. Isso quer dizer que Deus ele não tem mais esperança nessa terra. Por isso ele preparou a Nova Jerusalém. Então agora, nesse tempo, ele está preparando um grupo para sair da terra, para levá-los para os céus. Porque isso vai ser destruído se a igreja conseguir preparar esse grupo a tempo. Eles vão para a segurança dos céus. Se não preparar, a terra vai ser destruída igual. Deus ele já decidiu destruir tudo. Agora a pergunta é, a igreja dos dias atuais, ela consegue preparar pessoas para serem arrebatadas? Ela consegue alcançar o padrão de santidade que Deus exige para que nós saiamos da terra? Por isso, importante nessa comunhão que vamos ter, nós considerarmos esses pontos à luz do Senhor, com muito temor. Então nós vamos começar aqui, 1 Coríntios capítulo 3, o versículo 10 a seguir. Segundo a graça de Deus, que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro, como prudente construtor, e outro edifica sobre ele, porém cada um veja como edifica. Então Paulo, cuidadosamente, ele está dizendo, olha, há um fundamento. Ele começa a falar da igreja. Para você fazer um prédio, uma casa, tem o fundamento. E ele se coloca como um construtor. Isso é muito importante. Então, nós temos o engenheiro da obra, que é o pai, ele tem o projeto. Mas nós temos os pedreiros, que são os pastores, os líderes. Aqui Paulo fala que ele é o construtor. Então, os pedreiros, geralmente, eles não conseguem entender o falar do engenheiro ou do arquiteto. Porque o falar do engenheiro é muito elevado. E o engenheiro está mostrando o projeto, eu quero assim, assim, o pedreiro não entende. O construtor, ele está exatamente no meio entre o engenheiro e o pedreiro. Então, o construtor, ele consegue falar a língua do engenheiro e ele consegue falar a língua do pedreiro. Então, é exatamente nesse ponto que a igreja ela caiu. Porque ela não entende como Deus quer que a edificação ela seja levada adiante. Por isso a degradação. E Paulo, ele é muito cuidadoso aqui. Eu lancei o fundamento como prudente construtor e outros edificam sobre ele, porém cada um veja. Ele está dizendo, tome cuidado. No versículo 11, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Então nós temos um item importante aqui, que é a palavra fundamento. O qual é Jesus Cristo?
Mas o que estava passando aqui com essa igreja? Quando nós chegamos no capítulo 1, 1 Coríntios 1, versículo 2, aqui nós temos a igreja de Deus que está em Coríntios. Nessa parte inicial, a igreja de Deus. O que quer dizer que havia um problema. Aqui os homens já estavam tomando a liderança de Deus na igreja. Quando Paulo ele começa essa carta, ele está dizendo para aqueles de Coríntios, está dizendo para os de hoje, a igreja não é sua. A igreja é de Deus. Você não pode edificar o que é de Deus de qualquer maneira. Então, ele começa essa carta já fazendo uma advertência. Para aqueles que estavam em Coríntio, havia problemas ali. E em seguida, o versículo 10, rogo-vos, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa e que não haja entre vós divisões. Antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Então agora, quando ele usa a palavra rogo-vos, se as palavras elas vêm dos céus e Paulo é apenas um canal, isso quer dizer que quem está rogando aqui não é Paulo, mas é o Espírito Santo. E o rogar não é alguém que está sentado com os braços levantados, é alguém que está de joelho clamando, rogo-vos. Eu rogo a vocês que não haja divisão. Eu rogo a vocês que falem todos a mesma coisa. Vocês estão diante de um grande projeto. Vocês estão diante do projeto mais santo, que é a igreja. Vocês não podem edificá-la de qualquer maneira. Ele está desesperado. O versículo 12 do capítulo 1 de 1 Coríntios, refiro-me ao fato de cada um de vós dizer, eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós? Ou fostes porventura batizado em nome de Paulo? Então a igreja mal tinha começado, já havia 4 grupos em uma única cidade. Vocês entendem como que o maligno ele foi entrando na ambição dos homens? Na grande ambição dos homens. E foi dividindo a igreja. Então aqui um dos principais motivos da divisão é a ambição pela liderança, é a ambição por estar à frente, é a ambição por querer ser grande. Nesse momento aqui, o rogar do Espírito Santo já não era mais suficiente. Mal a igreja começou e já havia 4 grupos em uma única cidade. Um de Paulo, um de Cefas, um de Apolo e outros diziam, nosso grupo é de Cristo, mas também é uma divisão. E ele está dizendo, eu lancei um fundamento, vocês precisam ver como se edifica. Há que tomar muito cuidado. E, de acordo com o livro de Gálatas, o capítulo 5, uma das obras da carne, a partir do versículo 20, é a facção. E a facção pode ser também traduzida por divisão. Em Gálatas 5:20, então, a divisão é uma obra da carne e ele está dizendo, aqueles que praticam não herdará o reino de Deus. Então nós estamos vendo que um projeto que veio à existência pela ressurreição, agora está sendo destruído pela ambição daqueles que não vão herdar o reino de Deus. E eu gostaria de ler ainda com os santos o livro de Tiago, capítulo de número 3. Esses versículos são extremamente chocantes e graves. Tiago 3, o versículo 14 e o 15. Se pelo contrário, tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, sentimento divisivo, isso é muito grave. Nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade.
Essa não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Ele está mostrando que a divisão, ela é totalmente de Satanás. Quando alguém se envolve com isso, principalmente no momento de edificar a igreja, ele está abrindo uma grande porta para Satanás. Em realidade, Satanás está dividindo o exército. Satanás está fazendo com que os filhos de Deus não consigam fazer a vontade de Deus. Não vão conseguir. E para os céus é uma grande tristeza. E agora, de acordo com Paulo disse, eu lancei o fundamento. No capítulo 3, e esse fundamento é Cristo. Então, para se estabelecer a igreja numa cidade, hoje é muito fácil alguém dizer, eu vou estabelecer a minha igreja. Somente no livro de Romanos, naqueles 16 capítulos, eu posso escolher pelo menos 5.000 nomes de igrejas ali. Mas de acordo com o que nós estamos vendo, há um único fundamento para se estabelecer a igreja. Deus, ele não deixaria, não permitiria os pedreiros edificarem algo tão santo de qualquer maneira. Ele deixou um grande projeto e único. Então, nós temos, alguém estabelece uma igreja e a base para se estabelecer uma igreja é porque eu descobri que temos que falar em línguas. Então, o grupo dos que falam em línguas vai estabelecer uma igreja porque nós falamos em língua. Outro grupo que não fala em língua vai estabelecer a igreja em uma outra base, porque nós descobrimos que o batismo não é por aspersão, por imersão. Outro grupo, nós somos mais inteligentes, nós temos mais conhecimentos, então nós não podemos ficar com esses. E as bases, outro grupo é porque guarda o sábado. Então, para se estabelecer as igrejas, agora já não é tendo Cristo como base, mas uma doutrina humana, uma doutrina, um sentimento de alguém. Então, em uma cidade existe o estabelecimento de várias igrejas. Essa daqui estabeleceu porque nós usamos o véu e vocês não. Essa porque nós adoramos mais e vocês não. Essa porque nós fazemos mais libertação e vocês não. Essa porque nós guardamos o sábado. Então, a base para se estabelecer está em uma doutrina. E isso é divisão. Isso é o fracasso, a degradação da igreja. Nós podemos ver em todo o Novo Testamento como que a obra da carne, ela foi entrando e ela foi matando e ela foi destruindo a igreja. Em Efésios, eu gostaria de ler com vocês o capítulo 4. Efésios 4. Esse capítulo é muito significativo, eu vou ler o versículo 3. Esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Unidade do Espírito. Aqui ele diz esforçando-vos. Ele não está mencionando para você se esforçar para manter a unidade no seu grupo. A unidade aqui está relacionada com uma cidade. Está relacionado com um corpo. Não é um grupo. É mais. E ele diz, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo. A palavra unidade aqui, ela é muito profunda. Você pega uma flor, ela tem pétalas, elas estão ligadas juntos. Então aquela flor é bonita, as pétalas, aquelas estão ali todas juntas. Aquilo não é unidade. Mas o que sai da flor, a fragrância que sai, o cheiro que sai, aquilo é unidade. É muito subjetivo. É um cheiro que sai de todas as pétalas juntas. Aí está a unidade do Espírito. Porque existe, as pessoas se reúnem para
jogar bola, para fazer seu clube, esse tipo de reunião. Vamos nos unir aqui, vamos estar juntos para a gente fazer isso não é unidade. A igreja, ela é um projeto diretamente de Deus. E os pedreiros não cuidaram bem desse projeto, por isso nós estamos vendo que a igreja se degradou. Cada um tem o seu padrão de fé, cada um tem o seu padrão de santidade, cada um tem o seu padrão de ensino, cada um tem o seu padrão de visão, cada um tem o seu padrão de arrebatamento. E com isso entrou a degradação. E a condenação é esta, que todos que estão nessa situação vão ficar com o anticristo, vão ficar naquela dispensação que nós chamamos de dispensação da ira de Deus, e vão ser julgados como os ímpios. E muitos, por causa de um prato de comida ou de um copo de água, alimentos que serão escassos e controlados, por causa dessa comida ou água, muitos vão receber a marca do anticristo e vão para o inferno por toda a eternidade. Infelizmente, por causa da ambição, as obras da carne se manifestaram. E a igreja, em certo sentido, se tornou um comércio, se tornou uma maneira de se ganhar bem a vida, de se ter um status na comunidade ou no governo. A igreja se tornou um caminho para homens alcançarem níveis de riquezas extremamente elevados. Então aqui nós temos a unidade. Há um corpo somente e muitos membros. Então o que fazer para edificar o único corpo? Na realidade, o projeto que foi dado por Deus, ele fracassou. Ele não conseguiu ir adiante. Por causa da carne, tudo foi destruído. Por causa da carne, tudo foi destruído. E o que nós estamos vendo diante de nós, nos nossos dias, é irrecuperável. Não há como recuperar mais. Não tem como mudar isso mais. Não tem como o Senhor restaurar isso mais. Eu queria ler mais um versículo aqui. É muito interessante quando nós lemos em Atos capítulo de número 1, depois que Judas Iscariotes foi morto. Então eles vão escolher aqui Matias. Eu vou ler com vocês Atos capítulo 1, versículo 23. Então propuseram dois, José chamado Barsabás, cognominado Justo, e Matias. E orando disseram: Tu, Senhor, que conheces o coração destes, revela-nos qual destes dois tens escolhido para preencher a vaga neste ministério. Neste ministério. São 11 apóstolos. Agora eles vão colocar o 12º. Mas ele usa a palavra neste ministério, no singular. Mas para aí, cada membro, ele não tem o seu ministério? É diferente. É muito importante você saber disso. O ministério é um só. O corpo é um. O espírito é um. Compreende? Então, é um ministério para um único corpo, para um único cabeça. Mas quando chegamos em 1 Coríntios, o capítulo de número 12, então aqui o apóstolo Paulo ele nos dá mais detalhes. 1 Coríntios 12, 25, para que não haja divisão no corpo, pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor um dos outros. Aqui, cada membro ele tem o seu ministério. O nariz, ele tem o ministério, respirar, filtrar o ar e tantas outras funções. A mão tem o seu ministério.
Todo o corpo tem o seu ministério, cada membro tem o seu ministério. Mas os ministérios que tem cada membro, ele é para o ministério. O ministério está relacionado ao corpo de Cristo. E os ministérios, cada um tem o seu. Se o meu nariz, ele tem o seu ministério, mas se não for para edificar o corpo, não serve. Se você arrancar o nariz e colocar no chão, o que vai fazer? Aquele membro, ele perde a sua função. E o corpo fica com defeito. Então, de acordo com o projeto, cada membro precisa usar o seu ministério para edificar o ministério, para edificar o corpo de Cristo. Isso é o mais importante. Agora, cada membro se tornou individualista. O dedo disse, eu quero abrir o meu próprio ministério. Não é verdade? A boca disse, não, eu vou abrir o meu. A perna disse, não, eu abro o meu. Em cada cidade, os membros se dividiram. Naquela mesma rua, eu tenho 50 irmãos ali em um pequeno salão. Eu caminho 10 a 20 metros, eu tenho um segundo salão com mais 100 irmãos. Eu caminhei mais 50 metros. Então, em uma única rua, estão todos... Estou feliz, como estamos felizes, Deus está nos abençoando, mas isso não faz parte do projeto original. E o homem, ele não consegue se submeter para se unir. Ele já não consegue mais buscar a unidade do Espírito. Porque a ambição pela liderança matou a funcionabilidade do corpo de Cristo. A ambição por ser um grande homem destruiu o corpo de Cristo. E agora, na reta final, para o arrebatamento, que pode acontecer a qualquer momento, o que passou com a igreja? O que passou? Se cada um desses lugares, cada um desses grupos tem a sua própria maneira, primeiro, de edificar esse grupo, sobre a base de algum tipo de ensinamento. Segundo, sobre doutrinas que o líder achou que são doutrinas corretas. Mas ele não consegue ouvir exatamente o mestre de obra, que vai dizer, olha, o engenheiro, ele não falou isso para você. Não foi isso que está no projeto original. Por causa da ambição, então agora eles tentam falar diretamente com o engenheiro, diretamente com Deus, e eles não vão conseguir resultados. Por isso que no livro de Mateus, capítulo 7, o versículo 21, é um versículo muito conhecido de todos nós, mas ele traz muita dor para o Senhor. Nem todos que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Quem é que fala Senhor, Senhor? Não são os ímpios, são os cristãos. Então aqui há um grupo de cristãos, mas o que está em jogo aqui é o reino dos céus. Para entrar no reino de Deus, de acordo com o Evangelho de João, capítulo 3, o versículo 3 e o versículo 5, ele falou para Nicodemos, você precisa nascer de novo. Você precisa nascer da água e do Espírito. Para entrar no reino de Deus é pela graça. Pela fé, eu creio e eu recebo. Eu sou batizado, mas aqui não fala do reino de Deus. Aqui está falando, nem todos que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Aqui muda. A entrada no reino de Deus é pelo novo nascimento e o batismo, mas a entrada no reino dos céus é por fazer a vontade do Senhor. Alguém pode estar no reino de Deus aqui na terra e não fazer a vontade do Senhor. É o que está acontecendo com esse grupo, o 22. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome nos expelimos demônios, e em teu nome nos fizemos muitos milagres? Então lhes direis explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais iniquidade. Isso aqui é como uma parábola. É como uma parábola
quer dizer, eu não vos aprovei. Vocês não fizeram a minha vontade. Vocês não têm parte no reino dos céus. Você entende a gravidade do pedreiro, ele tentar construir, tentar edificar a igreja sem o mestre de obra? Vai dar problema, e esse problema que vai dar está relacionado com a eternidade. Quando diz muitos naquele dia, qual é o dia? Qual dia? Alguns pensam, é no tribunal de Cristo. Não, não é no tribunal. O tribunal de Cristo vai ser estabelecido nos céus. E um pecador rebelde como esses, eles não podem entrar nos céus. Por favor, compreenda isso. Para entrar nos céus é necessário ser santo. Para entrar nos céus é necessário ter o padrão de santidade de Deus, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Então, aqui mostra que depois do arrebatamento, talvez algumas horas depois, ou talvez algum dia ou semanas, vai ter os cristãos que ficaram, que foram rejeitados, começa para eles o que se chama o período de ranger de dentes. Alguns falam que o ranger de dentes vai ser durante os 1000 anos. Não! Vai ser exatamente em seguida ao arrebatamento. No momento que a ficha for caindo, que aqueles que ficaram, que foram rejeitados, eles vão começar a ir diante do Senhor. Senhor, olha o que eu fiz. Senhor, olha o tamanho da igreja. Senhor, olha a minha obra. Por que o Senhor me deixou? Eles vão questionar a Deus. Eles vão ser duros com Deus. Eles vão ranger os dentes. Então o Senhor, eu não te conheço. Vocês não edificaram segundo o meu propósito. Vocês não serviram segundo a minha vontade. Vocês não têm parte comigo. Esse dia, ele está à nossa frente. E eu quero dizer para você, pastor, para você, líder, toda a sua eternidade está exatamente nisso. Se você vacilar, se você não conhecer agora o construtor, aquele que fala a minha língua, a língua do pedreiro e a língua exatamente do engenheiro que é Deus, ele arquitetou esse plano, esse projeto da igreja para a terra e para os céus. Se você não conhecê-lo, você vai estar entre esses. E você sabe que não é pelo tamanho da sua igreja, se ela é grande ou se ela é pequena. Não tem nenhuma garantia que se ela tem mais de 1000 pessoas, aqui nos Estados Unidos nós temos mega igrejas. No Brasil, em qualquer parte tem essas megas igrejas, mas também tem as pequenas. Isso não quer dizer se você tem uma mega ou uma pequena que você está sendo aprovado. Não vai te dar nenhuma garantia que você está fazendo a vontade de Deus. Ah, mas se eu tenho muita gente é porque Deus está me abençoando. Não é assim que Deus age. Deus não vê como você vê. Deus não pensa dessa maneira. Se você não conhecer e se você não edificar sobre o projeto, você vai ficar com o anticristo. Não tem como sair da terra. Porque aqui mostra que edificar a igreja fora do projeto é também rebelião. Isso é muito, muito, muito grave. É rebelião. Isso é muito grave. Quando entramos aqui em 1 Coríntios, por favor, abram 1 Coríntios. Eu vou começar com o capítulo de número 10. 1 Coríntios capítulo 10. Ele vai dizer o versículo 21. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice de demônios? Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa de demônios? Ou provocareis zelo no Senhor? Somos acaso mais fortes do que Ele? O que passou no capítulo 1? Divisão. Capítulo 3, Paulo está chamando a atenção deles.
Eu preciso tratar com esse problema com vocês. E agora ele está mostrando que a divisão nesse corpo, ela não só fragiliza o corpo, como aqueles que se meteram nisso, eles estabeleceram uma nova mesa. Uma mesa para o Senhor. Aí quando chega no capítulo 11, nós temos algo, 11 versículo 3. Aí ele diz assim: quero entretanto que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, o homem o cabeça da mulher e Deus o cabeça de Cristo. Aqui nós temos o encabeçamento universal. Deus está dizendo para aqueles do capítulo 1, a igreja de Deus. Ele está dizendo, existe um encabeçamento universal e não vai ser mudado. Deus, Cristo, o homem e a mulher. Satanás tem lutado para mudar isso. Então, aqueles que são submissos a Deus precisam saber que Cristo é o cabeça da igreja. Aqueles que são submissos a Deus precisam saber que Ele não é o dono da igreja, que Ele não pode edificar a igreja em uma cidade de qualquer maneira, que Ele não pode fazer da sua própria maneira, estabelecer as suas doutrinas de qualquer maneira. Há um preço a pagar, há um acerto de contas, e aquele pelo qual derramou o seu sangue para comprar a igreja vai requerer isso de nós. Houve um preço muito alto para se produzir a igreja. Nós não podemos usar o sangue como um comércio para abrir meu próprio grupo, da minha própria maneira, para que eu seja o líder, para que eu esteja à frente. Eu preciso tomar muito cuidado. Esse sangue vai ser requerido de nós. É exatamente esse sangue que está Paulo falando. No capítulo 10, o versículo de número 16, ele fala assim: porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? Ele vai mostrar que o sangue, ele traz a comunhão. Mas o sangue também traz o encabeçamento. Eu decidi, Senhor, eu não quero fazer da minha maneira. O que está em jogo aqui não é o meu grupo somente, o que está em jogo é a eternidade minha e de todo o meu grupo. Deus, Ele vai rejeitar aqueles que estão edificando de maneira incorreta. Deus, Ele vai rejeitar toda a obra que está sendo feita do átrio exterior, com madeira, com feno e com palha. São elementos que geram volume. A madeira dá volume, o feno dá volume, a palha dá volume. Mas o átrio exterior, para se produzir esse material, exige esforço. Não tem relação com o Santo dos Santos. Vai dar problema. Eu quero dizer para você, líder, que está me ouvindo, vai dar problema. Se você não parar, você vai ter um problema sério. Se você não parar, você vai ter um problema sério. E eu quero te pedir, não saia dessa comunhão. Nós vamos gravar duas mensagens. Você precisa ouvir as duas. Não saia dessa comunhão. Se você perder essa comunhão, é como se você estivesse dizendo: eu não quero ser arrebatado. Eu não quero. Eu quero apresentar para você o mestre de obra. Aquele que fala a língua, tanto do engenheiro como a nossa língua dos pastores, dos líderes. E não precisa, de repente, você ser um pastor. Você só precisa ser obediente. Porque você pode ser um irmão ou uma irmã, mesmo que você não obedeça, você vai ficar igual. Você vai ficar. Não brinque com a sua eternidade. Não faça isso. E eu gostaria ainda de seguir agora o capítulo de número 11, 1 Coríntios, o capítulo 11. Nós temos um princípio muito importante aqui. Paulo está dizendo assim: nisto, porém, 1 Coríntios 11, 17, nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Eu faço uma pergunta para você. Você teria coragem de participar de uma reunião para pior? Que não é para a vida? Que não é para a glória de Deus?
Então o que aconteceu no capítulo de número 1? Havia 4 grupos ali. Um de Paulo, que mais? Um de Cefas, um de Apolo e um de Cristo. E Paulo está dizendo aqui, vocês estão se ajuntando para pior. Quando o Espírito Santo disse, eu rogo para que não haja divisão, como eles não estão ouvindo, então, ele está dizendo, essa reunião que vocês estão tendo da sua igreja é para pior. Você está participando de uma igreja, de uma reunião para melhor ou para pior? Isso está na Bíblia aqui. E ele fala, o versículo 20, quando, pois, vos reuni no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comais? Então nós temos aqui a palavra ceia do Senhor, mas no capítulo 10, o versículo 21, não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice de demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa de demônios. Então no capítulo 10 nós temos a mesa, mas no capítulo 11 nós temos a ceia. Isso é muito significativo. Mas entre o capítulo 10 e o capítulo 11 nós temos um encabeçamento. Quem é que estabelece a mesa? Você precisa estar claro disso. Vamos dizer que você decidiu fazer um grande banquete na sua cidade. Aí você escolheu o lugar aonde você vai fazer o banquete. Você escolheu o tipo de mesa, de toalha, o tipo de comida que vai ser servido e depois você envia os convites. Você escolhe as pessoas para participar desse banquete. Entende? Quando Deus, ele estabeleceu a nova aliança, que ela foi estabelecida exatamente para cumprir todas as promessas que ele fez aos patriarcas. A nova aliança, ela é superior, porque todas as promessas estão nessa aliança. E ela foi efetivada com o sangue do Messias, não o sangue de animais. Então agora ele estabeleceu uma mesa. Vamos ver ainda o livro de Lucas. Lucas, o capítulo 14, fala assim, Lucas 14, o versículo 15. Ora, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe, bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Ele, porém, respondeu, certo homem deu uma grande ceia e convidou a muitos. Veja, havia alguém que estava feliz de comer pão no reino de Deus. Como é que eu faço para entrar no reino de Deus? João, capítulo 3, o 3 e o 5, eu preciso aceitar Jesus e nascer de novo. Quem não aceitar o Senhor não pode entrar no reino de Deus. Mas aqui ele está dizendo, não mais do pão, mas de uma ceia. Certo homem deu uma ceia e convidou a muitos. Todas as vezes que alguém recebe o Senhor, ele recebe já um convite para participar de uma ceia. Então aqui nessa sequência, a hora da ceia enviou seus servos para avisar aos convidados, vinde porque tudo já está preparado. Aí veio um e disse, não obstante todos a um começaram a escusar-se. E disse o primeiro, comprei um campo e preciso ir vê-lo, rogo-te que me tenha por escusado. Aqui fala de um tipo de igreja. Campo está relacionado com as coisas dessa terra. A igreja terrena fala de prosperidades, coisas terrenas, está preocupado com imóveis, preocupado com dinheiro. A ceia, ela não é na terra. Jesus quer mostrar isso. O versículo seguinte, o 19, outro disse, comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-la, rogo que me tenhas por escusado, coisas terrenas. E o versículo 20, e outro disse, casei-me e por isso não posso ir. Então, qual é o convite? É para participar de uma ceia. Se você mais uma vez ler as palavras do Senhor, no versículo 15, ora, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe, bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus.
Todos estão comendo pão. Na divisão não importa, está comendo pão. Mas qual a diferença de um pão para uma ceia? Então o próprio Senhor disse no 16, ele porém respondeu: certo homem deu uma grande ceia e convidou a muitos. Então veja a palavra reino de Deus no versículo de número 15. Reino de Deus. Mas quando você chega agora em Mateus capítulo 22, aqui nós temos já a ceia. Mateus 22, versículo 1, de novo entrou Jesus a falar por parábolas. Veja, parábolas. Dizendo-lhe, o reino de Deus é semelhante a um rei que celebrou as bodas do seu filho. Então, em Lucas 14, ele envia um convite para participar de uma ceia, de uma festa das bodas do seu filho. Entende? Agora, aqueles que fazem parte dessa igreja que se degradou, ele não está preocupado com essa ceia, porque como ele não tem o mestre de obra, ele não está dando muito valor, ele está edificando do seu próprio jeito. E o foco dele são bênçãos terrenas, o foco dele é o bem-estar aqui na terra. O foco dele é as curas. Eu quero o Espírito Santo para curar, eu quero para libertar. Não, não é isso. A igreja não é isso. Isso faz parte, mas no projeto original fala de algo mais precioso. Como é que você vai preparar esse povo para ser arrebatado? Qual é o padrão de santidade que Deus exige primeiro de você e depois do povo? Então agora nós vamos ver aqui que há um problema sério. Porque para participar dessa ceia, você precisa exatamente ter vestes nupciais. Eu não tenho tempo e não quero ler todo o capítulo, vou ler só o versículo 11 de Mateus 22. Entretanto, porém, o rei, para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia vestes nupciais e perguntou-lhe: amigo, como entrastes aqui sem vestes nupciais? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos seus serventes: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Isso aqui é apenas uma parábola. O ranger de dentes que ele está mencionando aqui é exatamente para aqueles que vão tentar entrar, mas não vão conseguir. Amigo, suas vestes nupciais onde estão? Cadê suas vestes nupciais? Para você conseguir essas vestes nupciais, para se conseguir essas vestes nupciais é que é a situação. Você não vai conseguir essas vestes nupciais para você, nem para a igreja, se você não conhecer o mestre de obras. Não tem como comprá-la. Você se lembra de Mateus 25? Não tem vestes nupciais para as virgens nécias. Nós vamos falar disso na segunda palestra que você precisa participar. Aqui, por exemplo, no Salmo 45, o versículo 13, é muito importante você considerar esses versículos. Então nós temos o versículo 13, toda formosa é a filha do rei no interior do palácio. As suas vestiduras recamadas de ouro. Então aqui nós temos o primeiro passo, é o interior do palácio. Quando você vê um palácio, então nós estávamos fora do palácio. No momento que nós recebemos o Senhor e nos batizamos, nós entramos para o reino de Deus. Nós somos colocados aonde? No interior do palácio. Esse é o primeiro aspecto de Salmos 45, 13. O filho pródigo, quando ele voltou, ele recebeu essa vestimenta inicial. Ele agora está no interior do palácio. Mas o versículo 14 muda. Em roupagem bordadas, conduzem-no na presença do rei as virgens, suas companheiras, que a seguem serão trazidas à sua presença. Que mudou. Primeiro, no versículo 13, ela tem vestiduras recamadas de ouro.
dá direito a ela entrar no interior, mas no 14 ela precisa entrar na presença do rei. Isso fala do arrebatamento. E aí vai exigir uma segunda vestimenta. Aí mudou, em roupagem bordadas. Você se lembra de Apocalipse 19:7, quando ele fala que a noiva, ela foi escolhida e agora ela tem as vestimentas bordadas de linho branco, puro e resplandecente, porque o linho branco são os atos de justiça dos santos. Aquela é a roupa que dá direito para ela entrar no interior do palácio, para ela entrar diante da presença do rei, porque nesse versículo 14 ainda fala: em roupagem bordadas conduzem-no perante o rei, as virgens suas companheiras que a seguem serão trazidas à tua presença. Aqui é o arrebatamento. Então a questão aqui, para ganhar a segunda vestimenta, tem um preço a pagar. A primeira vestimenta, para nos colocar no interior do palácio, quando eu só recebo o Senhor e você aí na sua igreja, você recebeu, levou as pessoas a receber o Senhor e se batizou, já está no interior. Mas para conduzir a presença, para participar do arrebatamento, para ter a segunda vestimenta, você precisa conhecer o mestre de obra. Se você não conhecer, você não consegue preparar a sua vida e tampouco a da sua igreja. Aquele que fala a língua tanto do engenheiro que é Deus, como dos pedreiros que somos nós. Ele entende, ele pode nos ajudar. Ele pode. Então nós temos aquele grupo que foi chamado para participar dessa festa das bodas do Cordeiro. Mas para entrar ali, você precisa de uma segunda vestimenta. Mas eles não decidiram pagar um preço. Porque cada um está no seu próprio grupo, cada um está preocupado com as coisas dessa terra. Eu comprei um campo, que mais? Eu comprei terra, eu comprei juntas de boi, eu me casei, eu estou bem, eu sou cristão, deixa eu levar minha vida nominalmente. Isso vai dar problema. Aquele que comprou a igreja pelo sangue, ele vai reivindicar isso. Se preparem, porque o juízo de Deus, ele vem exatamente para os filhos da desobediência. Logo após o arrebatamento, nós temos o período do ranger de dentes. Todos os que caírem naquela dispensação vão estar dentro do juízo de Deus, serão tratados como ímpios. Serão tratados e ali eles vão experimentar as consequências da sua rebelião, as consequências de edificar o que é mais santo da nova criação de qualquer maneira. Isso é muito grave, é muito grave. Então, voltando aqui para Coríntios capítulo de número 10, nós vimos sobre a mesa, e Coríntios 11 nós vimos a ceia. Deus, ele estabeleceu em cada cidade um lugar e ele estabeleceu uma mesa. Então ele está servindo uma ceia. Ele está servindo uma ceia e essa ceia é o próprio Cristo. Ele está servindo o seu próprio filho para nós. Ele quer dar o seu filho para nós. Ele precisa dar o seu filho. Mas quem estabelece o lugar que essa ceia vai ser desfrutada é o próprio Deus. Ele está enviando a carta, aquele disse eu comprei um campo, aquele disse eu fiz isso, ele está convidando todos para essa ceia. E Paulo, quando ele começa a falar dessa ceia, eu vou ler ainda o 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Fazei isso em memória de mim. Isso é muito significativo. Quando nós vemos o livro de Mateus, capítulo 26, há algo muito interessante aqui que temos que considerar. Mas é tão significativo porque naquela última noite, aqui em Mateus 26, versículo 26, enquanto comiam, tomou Jesus um pão. Comiam o quê? Se você voltar um pouco antes,
O Senhor está comendo a Páscoa, a sua última Páscoa. O que quer dizer isso? Que Deus, quando os judeus agora estão sendo preparados para sair do Egito, para deixar o Egito, então Deus estabeleceu uma primeira festa. Nós temos a primeira festa estabelecida por Deus, a festa da Páscoa. E eles comiam essa festa com o cordeiro, com as ervas amargas, com os pães asmos, e eles celebraram essa festa por quantos milhares de anos? Desde o Êxodo até esse momento aqui, Jesus está comendo essa festa da Páscoa. De repente, ele está com os seus discípulos. De repente, ele parou. Ele para. Olha o que ele fez. Enquanto comia, tomou Jesus um pão e, abençoando, o partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. A seguir, tomou um cálice, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo: bebei dele, todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Veja o que está acontecendo aqui. O Senhor, ele está finalizando uma festa e ele está abrindo uma segunda festa. Ele está inaugurando uma segunda festa. A festa da Páscoa foi a primeira, mas agora que o verdadeiro Cordeiro da Páscoa chegou, aquele era a sombra, agora nós temos a realidade. Agora então ele está estabelecendo uma segunda festa. A primeira festa foi para os judeus da Páscoa, agora a segunda, ele é o nosso Cordeiro Pascal. Ele está estabelecendo essa festa para os gentios, para a igreja dos gentios. E ele está dizendo aqui, essa festa tem o meu corpo e tem o meu sangue. E Paulo está dizendo em 1 Coríntios 11, ele está dizendo: todas as vezes que vocês comerem esse pão e beber esse cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Veja, então, a segunda festa, ela foi estabelecida naquela última noite até que ele venha. Mas agora ele vai estabelecer uma terceira festa. Ainda em Mateus 26, o versículo 29, e vos digo que desta hora em diante não bebereis deste fruto da videira até aquele dia em que hei de beber de novo conosco no reino de meu Pai. Então, nós temos a terceira festa. E essa terceira festa vai acontecer no reino de meu Pai. É justamente as bodas do Cordeiro. Então, eu volto a dizer, a primeira festa ocorreu do livro de Êxodo até a última noite. A festa da Páscoa, esta foi para os judeus. A segunda festa foi estabelecida como a nova aliança para a igreja fazer em memória dele. E já tem 2000 anos que a igreja está na terra, o tempo dos gentios, que é essa lacuna entre as 69 semanas de Daniel. Nós entramos nessas 69 semanas porque houve um stop. E assim que a igreja verdadeira que conheceu o mestre de obra, assim que o Espírito Santo levar essa igreja, vai começar a última semana de Daniel. Nós fomos enxertados exatamente aí. Deus teve misericórdia de nós, porque se corresse as 70 semanas de Daniel, teria acabado toda a chance para nós. O Senhor tinha morrido, ressuscitado, os judeus recebiam o Senhor, eles iriam ser arrebatados e acabou para nós. Mas por causa das promessas que ele fez aos patriarcas, ele parou nas 69 semanas e nós somos enxertados aí. Já temos 2000 anos esse enxerto. E os judeus estão desesperados, esperando que eles voltem, esperando que o templo deles venha a ser construído. Mas o Senhor está finalizando essa dispensação dos gentios, da igreja dos gentios. Então logo essa dispensação, a igreja é preparada, ela vai sair e o Senhor então vai se voltar para os judeus. Nós vamos ver isso na próxima mensagem, você não pode perder. Então o que você está perdendo aqui? A primeira festa não foi para nós.
Mas a segunda festa foi dada para a igreja, e a terceira festa é para aqueles que fazem a vontade de Deus. Você está pensando em participar da festa das bodas do Cordeiro? É possível, mas eu quero dizer para você, com muito temor, se você não conhecer o precursor, se você não conhecer o mestre de obra, infelizmente você e a igreja vão ficar. Ninguém entra. Não entra. Então nós temos a mesa do Senhor, nós temos a ceia do Senhor estabelecida, nós temos o encabeçamento do Senhor. E aqui o que está matando é a divisão. A divisão está matando todos eles. A divisão que veio pela ambição. Como é que você pode descobrir se você é ou não ambicioso? É quando você quer ser líder, quando você deseja, você não está disposto a ouvir ninguém. Você acha que com todos errados, só você está certo. Não, mas isso aqui eu não quero. Não, isso aqui eu não quero. Isso aqui vai ser bom para minha igreja, eu vou fazer. Não, eu quero trazer esse pregador porque ele vai ajudar a igreja a prosperar. Não esse. Mas se alguém fala a verdade, pede para ter mudanças na sua igreja. As vestimentas das mulheres está inadequada. O senhor, o seu sacerdócio não está adequado. Se alguém chegar e falar isso, o senhor não vai aceitar. Se alguém falar que o senhor está edificando errado, o senhor não vai aceitar. O que é uma pessoa orgulhosa é quando ela decide ser como Laodiceia. Eu já tenho tudo. Estou abastado, sou rico. Por que eu vou precisar de alguém? Por que eu preciso dessa palavra? Eu estou falando certo? Eu estou desenvolvendo as coisas certas? Eu não preciso. Eu vou até o arrebatamento e vou ver o que vai dar. Lembre-se, aqui, quando Paulo segue falando, ele diz, por isso, o versículo, capítulo 11, versículo 27, por isso aquele que comer o pão e beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Réu. O que é ser um réu? Alguém que foi exatamente julgado e condenado. Você vai ter que ir para lá agora. Então aqui fala de divisão. 4 grupos tinham. Na sua cidade, quantos grupos tem? Quantos grupos já tem na sua cidade? Tem muitos, né? Então, comer o pão e beber o cálice indignamente. Aqui não está relacionado a pecado. Está relacionado à rebelião. É mais profundo do que um pecado. O pecado se trata com sangue, mas a rebelião, o sangue não trata. Você conhece o passado, na época, como que os rebeldes eram tratados por Deus. Dividir o corpo de Cristo e edificar da nossa própria maneira é uma rebelião. Eu quero que você saiba, nunca um rebelde pode sair dessa terra. Ele precisa ser julgado. O Senhor olha para baixo e está vendo uma rebelião. Qual foi o caminho que a igreja escolheu para cair? A rebelião, e ela entrou por meio de obras da carne. E Satanás está aplaudindo. Esse tipo de igreja não causa impacto no reino de Deus. Ela é a igreja, mas ela não tem o reino. Ela não vai herdar o reino. Não vai. E as consequências, por não conhecer o mestre de obra, vão ser extremamente duras. O 28, examina-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo. Discernir o corpo. Quantos corpos precisava ter em Coríntios? Um corpo. Quantos já estavam partindo o pão? 4. Cada um com uma doutrina. Aqui a minha, eu estabeleci a igreja porque nós somos de Paulo. Não estabeleci porque nós somos... Essas coisas estavam discernindo o corpo? Não. Então estão comendo para juízo. Por isso que Paulo fala no capítulo 11, versículo 17. Nisto, porém que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Isso é muito grave. Então, a degradação da igreja
ela ocorreu. Nesses 2000 anos ela foi caindo, caindo, caindo. E em nossos dias a degradação entrou e as obras da carne manifestaram nesses dias. Nesse primeiro vídeo eu estou apresentando pelo menos alguns princípios de como a igreja se degradou, como ela já não atende mais à necessidade do Senhor, como ela já não representa o Senhor. Mas para aí, eu estou expulsando demônios, eu estou vendo milagres na minha igreja. Mateus 7:21, todos estavam fazendo aquilo, porque no nome do Senhor há um poder, mas isso não quer dizer que você esteja fazendo a vontade do Senhor. Eu estou pregando. Fazer a vontade do Senhor é diferente. É diferente. É muito mais do que isso. Edificar a casa sobre a rocha está relacionado em fazer toda a vontade do Senhor. Está relacionado em receber esse convite, tomar a cruz, para poder caminhar em direção ao arrebatamento. Aqui, quando olhamos o capítulo 10 e 11 de 1 Coríntios, nós vemos uma tremenda rebelião. Uma rebelião contra o governo universal. Uma rebelião contra a administração universal. Quem toca no encabeçamento está tocando na glória de Deus. Está tocando no próprio Deus. E eu quero dizer com muito temor, pastores, líderes, rapidamente, parem o que vocês estão fazendo. Considerem urgentemente o que vocês estão fazendo. Urgentemente. Na nossa segunda comunhão, nós vamos apresentar então quem é aquele que fala a língua do engenheiro Deus e a nossa língua, que entende, que nos ajuda, que foi enviado por Deus para a terra para nos ajudar. Eu quero te orientar, não perca essa segunda comunhão. Se você perder a segunda comunhão, você está perdendo a grande oportunidade do seu arrebatamento. Não faça isso. Nós amamos você, amamos a sua igreja, amamos o seu ministério. Mas se prepare, se você não se preparar, nós vamos ter uma separação eterna. E a separação eterna é essa. Um grupo vai estar chegando nos céus, depois dos 1000 anos e depois a Nova Jerusalém. E outro grupo vai direto para o inferno, depois para o lago de fogo e enxofre. O ser humano, criado por Deus, ele não morre. Você sabe disso. Esse corpo, um dia ele vai desaparecer. Mas a vida, ela segue. Se daqui a 50 anos você me procurar na Terra, você não vai me achar aqui na Flórida. Por quê? Eu não vou estar mais na Flórida, mas eu vou estar vivendo em outro lugar. Ou no céu, ou no inferno. O rico e o Lázaro, eles simplesmente deixaram esse corpo, mas eles foram viver em outro lugar. Um está agora sobre a proteção do Pai, e o outro vai passar toda a eternidade sendo atormentado. Não brinque com a sua eternidade. Todos os que estão edificando fora do projeto original, o Senhor enviou o mestre de obra para chamar. Existe uma voz na terra que está gritando, está fazendo um chamamento rápido para todos saírem rapidamente. Aqueles que querem ser arrebatados precisam rapidamente ouvir o mestre de obra. Eles estão gritando para nós deixarmos toda essa apostasia, toda essa destruição no corpo de Cristo, toda. E eu quero finalizar esse primeiro comunhão nossa no livro de João, o Evangelho de João, capítulo 10. Fala assim, aqui nós já temos a chegada do mestre de obra. Ou seja, olha o resultado que aconteceu. João 10, versículo 1, em verdade vos digo,
O que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Então, aonde que as ovelhas estão aqui? Curral ou aprisco? Tem tradução que é curral, outra aprisco, outras redil. Versículo 2, aquele porém que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Entra pela porta. Versículo 3, para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduzem para fora. É exatamente isso. A degradação, ela foi tão grande na igreja dos dias atuais, que o mestre de obra, ele veio exatamente para preparar o caminho do Messias. E agora nós vemos ele indo nos apriscos ou nos curral, aonde nós temos as nossas igrejas. Em alguns casos, aqui já mostra que o pastor foi rejeitado. O Senhor não quer mais ele. Mas ele vai lá, abre a porta, ele entra lá e chama. Se você tem 10 ovelhas, de repente ele está chamando 2 pelo nome. E ele está tirando da sua igreja. Entende? Ele está arrancando elas para fora. Pelo nome. Mas a pergunta é, por que ele está fazendo isso? Porque há uma degradação. A igreja se degradou, não faz mais a vontade do Pai. A divisão trouxe coisas da carne. A ambição, e a ambição trouxe a rebelião. Então agora o Senhor decidiu. Esse que é importante. Alguém que está sendo arrancado da apostasia. O Senhor mesmo, ele está arrancando. Está tirando. Ele vai tirar pessoas da sua igreja. Se você não quiser, ele vai tirar. Porque você tem a chave. Você tem a chave. Você pode abrir e falar para as suas ovelhas juntamente com você, vamos juntos. Ou você pode ficar com a chave. Mesmo assim, ele vai entrar e tirar pessoas. Então, vai tirar para onde? Então chega no versículo de número 16. Ainda o capítulo 10 de João, versículo 16. Ainda tem outras ovelhas. Não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. O Senhor então está agora arrancando elas para um único rebanho em cada cidade. E um único pastor em cada cidade. Em outras palavras, Ele mesmo. Não se glorie que você está fazendo a coisa certa. Não fique achando que o que você está fazendo é certo. De trás dos seus olhos, o Senhor está trabalhando. E se você não quiser, Ele vai tirar. E vai trazer pessoas para o rebanho. Ele já não quer o aprisco mais. Ele já não quer o curral mais. Não se gabe disso. Ele quer o rebanho. E é Ele próprio que está chamando pelo nome. Eu espero que o seu nome, se você for humilde, o seu nome esteja nessa lista.